Somar forma na casa. Hoje, com Biologia e Geologia, 11º ano, vamos ver a mitose. Temos aqui várias perguntas sobre esta temática, mas já sabem, partilhem estas informações com o vosso pessoal. Vamos lá então. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes, relativas à mitose. A disposição dos cromossomas na placa equatorial é característica da metafase. Verdade. A reorganização do invólucro nuclear é acompanhada por aumento da condensação da cromatina. Isto é falso, é inverso, ou seja, quando há reorganização existe descondensação da cromatina e quando há desorganização existe condensação da cromatina. Durante a anafase ocorre a ascensão polar de cromossomas com dois cromatídeos. Falso, ok? Os cromossomas têm um cromatídeo porque são quebrados no centrómero. No final da profase é possível observar cromossomas individualizados, verdade, devido a tal condensação, não é? Durante a profase ocorre emparelhamento entre cromossomas homólogos. Isto é falso para a mitose. Obviamente, depois vamos ver que na meiose isto vai acontecer, mas chama-se a profase 1 e não profase. Ao longo da anafase, cada cromatídeo fica progressivamente mais próximo de um dos polos do fuso. Isto é verdade, não é? Existe a ascensão polar, portanto, isto é certo. No final da anafase existem conjuntos cromossómicos idênticos junto a ambos os polos do fuso. Também é verdade. 2. O estudo do ciclo solar tem implicações práticas no campo da saúde humana. Já sabem, podem fazer pausa ou podem andar para a frente com o vídeo e só depois é que respondem às perguntas, ok? Mas eu vou estar aqui a ler. O cancro, por exemplo, é uma doença que resulta, entre outros aspectos, do facto de a célula perder o controle da sua divisão. As células possuem diversos mecanismos de regulação e de controle do ciclo solar. A figura seguinte representa esquematicamente um ciclo solar cujos mecanismos de regulação estão relacionados com determinados genes e com complexos proteicos citoplasmáticos, formados pela ligação de dois tipos de proteínas, as CDK e as ciclinas. Em todas as células eucarióticas, a progressão do ciclo solar é controlada pelas sucessivas ativação e inativação de diferentes complexos ciclina-CDK. A ativação e a inativação destes complexos estão dependentes da transcrição e da proteólise, a lise proteica, respectivamente. Temos aqui o ciclo, que vai ser importante, nós vamos voltar atrás para ver esta figura outra vez, porque vai haver perguntas sobre este ciclo. No ciclo representado, se a quantidade de DNA na fase X for Q, então as quantidades de DNA no núcleo da célula na fase Z e no núcleo de cada uma das células na final da fase mitótica ou no final da fase mitótica serão respectivamente estas opções aqui. Primeiro vamos ver aqui a fase Q e a fase X e a fase Z. Ora bem, a fase X está aqui e a fase Z está aqui, e aqui é que temos a mitose, aqui temos a interfase, portanto isto aqui será G0, não é? Aqui será S, aqui será G1, ok? E aqui depois será a mitose. Então na fase X, tendo em conta que a fase Y, ou seja, que é a fase S, existe a duplicação do material genético, não é? Portanto, na fase X, que é antes, na fase X é Q, exatamente. Portanto, na fase Y, na fase X é Q, na fase Y é 2Q e na fase Z também é 2Q e assim sucessivamente até quando há a separação dos cromossomas através dos cromatídeos, está bem? Portanto, na fase Z, no núcleo, na fase Z, que é a seguinte à fase Y, tem que ser 2Q, não é? Obrigatoriamente tem que ser 2Q. Portanto, é a única opção que está aqui, por acaso é 2Q, como primeira opção. E no núcleo de cada uma das células, no final, serão respectivamente Q, porque houve a quebra, não é? Os cromossomas são separados em dois cromatídeos, não é? Na anafase, o que faz com que o material genético ou a quantidade de DNA seja reposta para metade. Portanto, aqui a opção correta é 2Q na fase Z e Q no final da mitose, ok? Refira a fase da mitose em que se encontra cada uma das células identificadas com os números 1 e 2 na figura anterior. Vamos ver a figura.
1 e 2. Portanto, aqui será, já estamos na fase mitótica, não é? Portanto, aqui 1 será a metafase e a 2 será a anafase. Explique de que modo a exposição a determinados tipos de radiação, como os raios UV, pode contribuir para o aumento da possibilidade de desenvolver cancro, considerando que algumas proteínas contribuem para o controle do ciclo solar, como nós vimos neste texto, as CDK-ciclinas, não é? Que têm uma função de regulação do ciclo solar. Ora bem, nós sabemos que os raios UV têm a capacidade de provocar mutações nos genes, não é? Portanto, aqui o tipo de radiação vai ser importante nisso. E depois, obviamente, se existe uma mutação dos genes, pode fazer com que as proteínas que seriam traduzidas, né, não sejam sintetizadas porque houve a mutação da base na informação genética. E depois, obviamente, se essas proteínas não são sintetizadas logo e se essas proteínas têm uma função de controle ou de regulação do ciclo solar, não vão exercer a sua função, não é? Então, portanto, existe uma falha nos mecanismos de controle do ciclo solar e que vai levar a que haja uma reprodução, uma multiplicação solar descontrolada. 3. A divisão mitótica é uma das fases do ciclo solar. O gráfico abaixo representa a variação da quantidade de DNA ao longo de um ciclo completo. Os esquemas ABCDE mostram aspectos da mesma célula em diferentes fases desse ciclo solar. Ora bem, nós temos aqui um gráfico, antes de olharmos para as perguntas, em que temos aqui 2C e 4C, portanto aqui basicamente é o teor de DNA. Portanto aqui nesta fase nós temos aqui a duplicação do teor de DNA e depois aqui temos a redução para metade do teor de DNA. Portanto isto basicamente representa um ciclo completo, em que basicamente nós temos a interfase, como parece-me que é aqui nesta região aqui, ok? Aqui temos a G0, temos a fase S e temos a G1, não é? E depois temos aqui a mitose, a começar a mitose com a profase, a metafase, a anafase e a telofase, e sucessivamente. Pronto. Já vamos ver aqui, pois, tendo em conta as opções de células que existem aqui. Então, faz corresponder a cada uma das letras das células representadas um número que a localize no gráfico do DNA no ciclo solar. Ora bem, o A. O A é a metafase, ok? Portanto, teria que ser aqui depois do 4, né? Tendo em conta que o 4 será a profase, que estas 3 é a interfase e a partir do 4 é que começa a mitose, por assim dizer. Portanto, a 4 a profase, 5 metafase, portanto o A é a metafase. O B já é anafase, não é? Então é a seguinte à metafase, portanto tem que ser o 6, não é? Que até existe uma redução aqui para metade do teor de DNA, porque realmente o DNA que estava num só cromossoma de 2 cromatídeos passou a estar num cromossoma de 1 cromatídeo, ok? Por isso é que é dividido para metade. O C, tanto faz, pode ser estas 3 antes, não é? Antes de iniciar a profase, ok? Tendo em conta que a profase será o D, ok? Que existe aqui já os centríolos a direcionarem-se para os polos da célula, pronto, aqui será o 4. O E é a última, é a telofase, ok? Portanto aqui terá o 7, reparem bem que depois existe aqui um 1, porque basicamente este ciclo volta à origem, né? Volta depois ao início, para depois outra vez haver a duplicação do DNA e para depois ocorrer outra vez outra mitose, está bem? Portanto isto é, o ciclo tem que voltar à origem. Faça corresponder uma letra das células da figura a cada uma das seguintes características. Cromossomas com 2 cromatídeos no máximo de encurtamento. Ok? Portanto, só pode ser aqui o A, não é? Tendo em conta aqui no máximo encurtamento, a única opção é o A. E com 2 cromatídeos, não é? Porque aqui só existe cromossomas com 1 cromatídeo. Divisão do centrómero tem que ser o B, não é? Divisão do centrómero. Citocinese é quebra, basicamente, das células, o corte das células, portanto tem que ser aqui o E. E formação do fuso mitótico tem que ser aqui do D, que são estes filamentos aqui que estão a ser formados. Afastamento dos centríolos também tem que ser o D. Reparem bem que os centríolos estão-se a afastar para planos ou para polos opostos da célula. Ok? Está feito. Tem aqui vários exercícios sobre a mitose. Já sabem, partilhem com o vosso pessoal e coloquem as vossas dúvidas para nós conseguirmos fazer vídeos a satisfazer essas dúvidas.
Até uma próxima. Fiquem bem.